todos bem-vindos mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês nesse evento, né, patrocinado aí, organizado pela CODE. Já sou professora da CODE há um tempo, já faço parceria com o Fábio tem um tempo, então estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, trazendo um tema aí que eu acho que é de suma importância para as organizações hoje em dia, para que a gente possa ter foco, meta e trabalhar com pessoas engajadas e sabendo para onde elas estão indo. Né? Então, sejam mais uma vez bem-vindos a esse workshop, né? O workshop de OKR, que significa Objectives and Key Results. Eu vou colocar todo mundo na mesma página, essa é a ideia, tá? Então, eu vou trazer um pouco do conceito, vou explicar como que se formata um OKR, como que a gente define bem um OKR, né? Qual que é a fórmula, né? Quais são as premissas para a gente ter bons OKRs nas organizações, e aí a gente vai dando sequência aí para as dinâmicas, para os grupos, e à medida que vocês tiverem dúvidas, vão colocando aí no chat. A gente está com a Vanessa, da CODE, tá? Que é a host da nossa sala, ela vai fazendo uma triagem ali. Eu não vou acompanhar o chat para não me desconcentrar, mas à medida que vocês tiverem alguma intercorrência ou alguma necessidade, já podem ir colocando as dúvidas. Se for necessário, a Vanessa me interrompe aí, tá bom, Vanessa? Para gente dar a melhor qualidade aí do curso para vocês, tá bom? Então, joia, Nath, combinado. Obrigada, Van. Então, já fiz um teste, eu vou fazer de novo. Vocês me ouvem bem? Estão vendo a tela? Sim. Acho que eles estão... Você botou no mudo. Sim, sim. Ah, não, a galera tá aí. Show de bola, gente. Então, espero que se possível, a gente possa interagir bastante aqui, né? Eu confesso que esse novo formato aí da gente dar palestra aí online, sem ver as carinhas, confesso que é um pouco novo, mas a gente está se adaptando aí, porque não tem jeito, né? As formas de trabalho, as formas de evento tomaram um novo significado aí com a pandemia, a gente tem que se adaptar. Então, confesso que eu prefiro interagir com vocês, né? Olhar para as carinhas, ver se está tudo bem, se não está, mas a gente vai se adaptando e espero que vocês gostem muito desse evento. Então, me apresentando, para quem não me conhece, né, eu sou Natália Talarico, atualmente sou Head de Transformação Ágil Digital da Space Needle Tecnologia, tá? É uma empresa de desenvolvimento de software em Barueri, fica ali em Barueri, então eu estou em São Paulo atualmente, sou de Brasília, já estou aí no mercado corporativo, já estou no mercado de projetos aí há 9 anos, mais ou menos, né? Então eu tenho experiência nessa parte toda de governança corporativa, balance scorecard, estratégia, gestão de projetos, e há 4 anos eu migrei para essa área de transformação digital de empresas, né, no desafio aí que está abaixo aqui aqui no meu textinho, né, eu comecei esse desafio na UI Soluções, lá em Brasília. Eu sou de Brasília, como eu vinha falando, estou desde janeiro em São Paulo, tive uma mudança aí de propósito, de perspectiva de vida, mas fiquei na UIS durante 5 anos e meio, saí de lá no final do ano passado, e lá que eu comecei o desafio de transformação ágil digital, né? A gente passou por um processo de branding, de mudança de marca, de reposicionamento de mercado, e a gente precisou ir atuar nessa nova versão. E aí minha área, que era toda tradicional de gestão de projetos, governança, estratégia, políticas, a gente deu uma adaptada. Então eu estava à frente ali da parte de PMO também, né? De Project Manager Office, e aí precisei mudar aí um pouco essa vertente e tive o desafio de fazer a transformação ágil digital da UIS. Então lá fui responsável pela mudança de cultura, pelos treinamentos, né, pela mudança do modelo de trabalho. Então a gente implementou squads, começando pelo negócio, mas quando eu saí de lá a gente tinha squads ali no RH, no financeiro, né, trabalhando a parte de faturamento. Então a gente conseguiu extrapolar um pouquinho esse conceito de trazer squads só para negócio e tecnologia. Então a gente colocou isso em áreas meio também e viu que isso funcionou de uma forma muito bacana. Né? Então lá a gente trabalhou com vários frameworks, vários métodos, e o OKR era uma delas. Né? Então a gente implantou o OKR tanto no corporativo, na empresa como um todo, quanto nos squads também. Então quando eu saí de lá a gente tinha 12 squads,
né? Isso continua crescendo. E agora eu estou na Space Neurotecnologia com o mesmo desafio, né? Uma empresa, uma startup, né? Uma empresa de 7 anos, que já trabalha nesse modelo, mas eu estou lá para alavancar os resultados e vou começar a implementar a parte de OKRs agora. Então, queria compartilhar esse tema com vocês, é um tema muito desafiador, às vezes difícil de implementar, não é tão fácil assim, mas eu espero que eu possa dar, para quem já trabalha, dar um pouco mais de profundidade, para quem não trabalha, ou nem sabe se é de comer ou de passar no cabelo, eu espero trazer um pouco também desse conceito e fazer com que vocês entendam como que a gente pode aplicar isso no dia a dia. Vamos lá? Queria só pedir para vocês, para que a gente saísse, né? A gente tem a nossa zona de conforto aí, ainda mais num evento totalmente online, que vocês estão aí no conforto da casa de vocês, em algum lugar, espero que estejam muito confortáveis, mas queria pedir para que vocês, de fato, tentassem sair da zona de conforto, né? Focassem aqui comigo, tentassem deixar nessas 2 horinhas o celular de lado, né? A família, os filhos, o cachorro, o periquito, o papagaio, um pouquinho, pede aí ajuda em casa, e eu queria que vocês tentassem sair dessa zona de conforto para vir aqui para onde a mágica acontece, né? Que é quando a gente sai ali do nosso quadrado, né? Da onde a gente está confortável e se desafia, se põe à prova, né? E eu queria que vocês tivessem coragem para que a gente saísse aqui dessa zona de conforto, para que vocês possam tirar o máximo dessas 2 horas. Já vou adiantando que 2 horas é pouco tempo, né? Geralmente é um treinamento aí que eu dou em 16 horas, de OKR, mas a ideia é que vocês saiam daqui com o máximo de conteúdo possíveis, então foca aqui comigo. Eu falo rápido também, então se estiver muito acelerado, levanta a mão, a Vanessa vai me ajudando, tá? Então, a ideia é que eu passe o máximo de conteúdo, mas com qualidade também. Então, não vou correr só para passar tudo que eu tenho para passar, né? Se não der tempo, eu vou deixar os meus contatos também. Eu acho que as dúvidas e os momentos em grupo, eles são mais ricos do que eu ficar falando para vocês aqui sem parar um tempão sobre conceitos. Eu acho que o momento que vocês vão interagir vai ser mais rico, porque quando a gente voltar para a plenária, a gente vai, de fato, trazer coisas muito ricas aí, provocações a respeito desse tema, beleza? Gente, então o que significa, né? Perguntei lá de comer, de passar no cabelo, então espero que todos vocês já saibam. A sigla, como eu disse mais uma vez, significa o O é de Objectives, o K de Key e R de Results, tá? Significa objetivos e resultados chaves, tá bom? Ele é uma métrica, é um novo sistema de definição de metas que vem casar com a parte de metodologia ágil, né? Então, assim, de forma bem simples, né? É uma metodologia de gestão que vai ajudar a garantir que a empresa concentre os esforços nas questões que são importantes para toda a organização. Vai todo mundo olhar para o mesmo caminho, né? Eu vou passar depois um pouco dos conceitos, mas um dos princípios, dos conceitos centrais é a transparência. Então, está todo mundo olhando para a mesma meta, todo mundo sabe como um time contribui para o resultado do outro, como que eles contribuem para o resultado da organização. Então, é a metodologia que vai ajudar com que a gente garanta que a empresa esteja concentrando esforços nas questões que são importantes para ela. Tá? Então, uma outra definição, né, do livro, até um livro muito importante, vou fazer uma propaganda aqui, quem não conhece, tá? Avalie o que importa, é o livro do autor, né, do John Doerr, que é o idealizador aí dos OKRs, né? E ele fala como o Google, o Bonovox e a Fundação Gates sacudiram o mundo com os OKRs. É um livro bem simples de ler, né? Pequenininho, então quem quiser aprofundar nesse tema, eu sugiro a leitura. E aí essa definição que está em rosinha eu tirei daqui, né? Um protocolo colaborativo de definição de metas para as empresas, equipes e indivíduos. Ah, Nath, posso usar isso na minha vida também, individualmente? Deve. Né? É uma forma muito simples de você definir qual é o seu objetivo e como que você vai atingi-lo. Tá? Então, você pode usar para empresas, né? Quem não está aí no mercado, né? Pode usar individualmente, pode usar a nível de equipe. Então, ele tem essa flexibilidade que faz com que você possa se adaptar e trazer esse conceito para qualquer lugar que você quiser. Tá? Ele não é ele não é a salvação da lavoura, né? O livro até fala isso, que não é a salvação da lavoura, mas ele não pode substituir o bom senso, a liderança e a cultura criativa do lugar de trabalho, tá, gente? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? Para você ter
bons resultados para você perseguir esse tema, né, isso não significa que você não tem que ter bom senso de quais OKRs que você vai estipular para a empresa. Ele tem que ser desafiador, sim, mas não tem que ser inatingível, porque senão você vai perder o engajamento do time. E o que é mais importante, né, é você ter liderança forte e cultura criativa. Né? Daí que surge a cultura e as pessoas são é o principal pilar para quando você vai trabalhar com agilidade, com transformação digital, com transformação ágil. Né? A cultura ela é feita por pessoas, os processos são feitos por pessoas, os resultados são feitos por pessoas. Então, se você não trabalha com liderança que tenha o mesmo propósito, os mesmos valores da organização, uma cultura que seja orgânica, que seja fluida, né? Nada adianta você ter OKRs assertivos, porque se essa galera não estiver engajada, se a liderança, a equipe não estiver engajada, a gente não vai alcançar esses resultados. Tá? Então, tem um estudo da Deloitte, né, que constatou que nenhum fator isolado tem mais impacto do que metas claramente definidas que estejam estabelecidas e livremente compartilhadas. As metas criam alinhamento, clareza e satisfação no trabalho. Por quê? Porque eu sei para onde eu estou indo, eu sei qual é a visão da organização. Eu, Natália, sei como contribuo para a visão da Space Needle, por exemplo, né? A Vanessa sabe como que ela contribui para a visão da Code Project e assim sucessivamente. Então, vocês têm isso no lugar de trabalho? A equipe de vocês, né? A liderança de vocês, ou vocês líderes, deixam claro para onde a empresa está indo, para onde, como que aquela tua área contribui para um objetivo maior da empresa? Né? E é sobre isso que a gente fala, é sobre isso que o OKR fala. Então, assim, a gente vai explorar basicamente todos esses conceitos centrais e esses outros conceitos também de fórmula, mas aqui é só uma forma visual de vocês enxergarem, né, que o Objectives and Key Results é uma abordagem um pouco mais simples, né, por isso que ele casa com a metodologia ágil, porque ele, de fato, ele pode ser frequentemente definido, tá? É medido e reavaliado, não é um resultado, a gente vai falar isso lá no final, mas não é uma resolução de final de ano, né? Em que você põe lá no teu caderninho, nesse ano de 2020 eu gostaria de emagrecer, gostaria de ser mais saudável, gostaria de fechar um negócio XYZ, gostaria de ter a minha empresa, mas você guarda esse caderninho e nunca mais olha para isso, não mostra ali como que você vai fazer para alcançar aqueles resultados. Então, a gente costuma dizer que o OKR, ele tem alguns conceitos, né, centrais que está aqui, né, ele fala de metas ágeis, de ser simples, de ser transparente, né, a definição não é top-down, ela é bidirecional, então, a empresa define os OKRs corporativos, se eu puder dizer assim, mas o time vai dizer como que ele contribui para aqueles OKRs, e não o C-Level vai dizer como que o time vai contribuir. Porque ninguém melhor do que o próprio time que está ali na operação, que está ali no dia a dia, sabe o que é possível e o que não é possível de entregar. Então, mais uma vez, OKRs sim devem ser desafiadores, mas eles não devem ser impossíveis ou inalcançáveis, tá bom? Então, é uma abordagem simples para você construir metas, para criar alinhamento e engajamento, que nem eu falei, em torno de metas mensuráveis. Meta tem que ser mensurável. Se não tiver número, não é meta, não é key result, né? Então, a gente fala aqui que eles vão ser frequentemente definidos, medidos e reavaliados em períodos curtos, tá? E aí, necessariamente, a gente sugere trimestre, tá bom? Porque durante o ano acontece muita coisa, as coisas mudam, o cenário econômico muda, de uma hora para outra a gente está aí no meio de uma pandemia, precisa trabalhar de uma outra forma, então a agilidade, né, os métodos ágeis e o OKR que fala de metas ágeis também precisam se adaptar a isso. Eles falam justamente sobre mudanças de cenário, mudança política, né, mudança de uma necessidade do cliente, né, mudança econômica. Então, tudo isso precisa ser adaptável. Por isso que a gente não estipula metas para um longo período de tempo, tá? A gente estipula metas trimestrais, quando a gente está falando de metas de times, e metas anuais, quando a gente fala de OKRs organizacionais, mas que no meio desse período, no semestre, a gente pode sentar e reavaliar também. Algumas empresas que utilizam, tá? Ele originalmente foi criado pela Intel, tá? Esse conceito de OKRs ou OKR, tá? Eu estou falando aqui em inglês, mas é OKR, também vocês já devem ter ouvido falar nesse sentido. Algumas empresas que utilizam, então todas as empresas
que estão trabalhando já com métodos ágeis, com uma cultura ágil, com uma cultura mais alinhada. Tá? Então, os objetivos é descrição qualitativa e os Key Results, conjunto de métricas. A gente vai entrar um pouco mais detalhado e um pouco mais com calma agora nesses conceitos, beleza? Gente, qual que é a grande diferença para os métodos tradicionais, apesar de eu já ter falado um pouquinho, né? Quando a gente tinha lá no modelo, o mais conhecido, né, que é o Balance Scorecard, que você tinha princípios, né, objetivos-chaves, e que você definia metas ali ao longo do ano inteiro, uma quantidade de metas enormes, e que acabava que virava resolução de ano novo, que você não revisitava, a diferença é exatamente a frequência em que você define, mede e reavalia, né? Que nem os pilares da agilidade, né? Transparência, inspeção e adaptação. Né? Você está ali o tempo inteiro rodando um PDCA, uma inspeção e adaptação, você está o tempo inteiro olhando para aquilo, vendo se aquilo ainda faz sentido, vendo quais são os resultados que eles estão te dando, né, como retorno. E, poxa, se aquilo não faz mais sentido, tem muito tempo que eu estou com um QR parado, que eu não consigo mensurar, eu preciso olhar para aquilo e trocar. Tá? Então, assim, a ideia é que um QR, né, um conjunto de QRs atenda um objetivo e que esses QRs sejam possíveis de mensurar a partir de iniciativas. A gente vai ver isso mais para frente também. Mas se eu não estou fazendo, se a ideia no início do próximo trimestre era lançar um sistema, e aí eu coloquei como QR os acessos a esse sistema, né, a conversão em vendas, não sei, dependendo do sistema, e eu estou vendo que por algum motivo esse sistema vai demorar para ser lançado, esse MVP vai demorar para ser lançado, não faz sentido eu ficar com o QR parado ali, né? Então, eu preciso definir QRs que são possíveis de mensurar à medida que eu já faço a primeira entrega, seja ela MVP, que é mínimo produto viável, ou seja ela uma entrega mais consistente, tá bom? O OKR é um processo de cadência rápida que vai envolver a perspectiva e criatividade de cada time. E qual que é a principal diferença também, que nem eu falei, não é top-down, né? As metas top-down, elas são cascateadas, né? Eu vejo lá a meta do meu C-Level, do CEO, que cascateia para os diretores, que cascateia para os superintendentes, que cascateia para os gerentes, que cascateia para os coordenadores, e aí vai chegar lá no time. Aqui é diferente, né? Ele, como eu falei para vocês, um dos conceitos centrais é ele ser bidirecional. Ou seja, tem um momento em que a alta cúpula define, sim, qual é a visão da empresa e quais são os objetivos de um ano ali, em termos de receita, de EBITDA, de clima organizacional, mas eu vou ter um momento também que eu vou lá no meu time e vou falar, beleza, time, esses são os meus objetivos centrais, como que vocês podem contribuir para isso? E aí o time vai dizer também qual é o conjunto de OKRs daquela equipe que contribui para os OKRs anuais e corporativos. Então, eles se alinham, não é uma cascata que vai do início até o fim. Isso gera muito engajamento porque o time se sente, faz parte daquilo, né? Então, gera um senso de pertencimento muito grande. Poxa, eu estou dizendo como que eu vou contribuir para aquele OKR, então, de fato, eu me sinto parte daquilo, eu vou me comprometer de uma forma diferente do que eu me comprometeria só se eu recebesse a meta ali top-down, né? Top goela down, que a gente costuma dizer. Então, essa não é a ideia, tá, dos OKRs. A diferença é a frequência de definição, reavaliação e o alinhamento, não é cascateado, tá bom? Seguindo aqui, bem simples, tão simples quanto, qual é a fórmula, gente, do OKR? Eu vou fazer alguma coisa medido por alguma coisa. Eu vou, qual o objetivo? Eu vou fazer a entrega do meu workshop no dia 28 para o time da ADU 4for You, né? Medido pelo quê? Quais são os key results, né, que a Natália pode botar ali? Quais são? Ela cumpriu o tempo, né? Ela precisa entregar um conteúdo em 2 horas, ela precisa fazer com que o conteúdo seja absorvido, então uma pesquisa de satisfação que a Code vai rodar, por exemplo, eu quero atingir um nível de satisfação aí de 70% das pessoas. Então, como que a Natália sabe que esse objetivo de dar um workshop muito bem dado, né, com qualidade, vai ser mensurado com alguns conjuntos de resultados chaves, mas eles precisam ter
meta, né? Então, que nem eu falei para vocês, é um nível de satisfação de 70%. Respeitar as 2 horas, né? Então, eu vou entender que eu não extrapolei o tempo. Deixar 10 minutos para dúvidas. Então, eu estou deixando isso tudo, o tempo e métricas estipuladas para atingir o meu objetivo. Então, guardem aí, tirem fotos, né? É tão simples quanto eu vou atingir esse objetivo medido por um conjunto de key results. E aí não é só um, tá? São de 2 a 5 resultados chaves para você atingir um objetivo. Lembrando que eu preciso, a soma desses key results precisa fazer com que eu atinja um objetivo, tá bom? Os objetivos, galera, são descrições qualitativas, inspiradoras e memoráveis do que se deseja alcançar. Né? Ele tem que ser curto, inspirador e envolvente, para desafiar e motivar a equipe. Ai, Natália, como assim? Né? Então, geralmente, quem já viu aí, já deve ter visto aí nos seus planejamentos estratégicos, em algum momento da vida, objetivos que tem aí elas são enormes, né? Tem 3 linhas, 4, 5 linhas, e aí quando você está no final, você já esqueceu qual é o início da tua frase. Isso não é bom, tá? Porque por que tem que ser curto? Porque tem que ser fácil de memorizar, né? Quando eu trago alguma coisa mais criativa, que tenha a ver com a cultura da empresa, né? Eu memorizo isso fácil, né? Então, sei lá, quando a gente falava, né, de cultura Ambev, né, por exemplo, né? Hoje em dia a cultura Ambev mudou, porque a cultura Ambev era uma pressão por venda, né? Metas e pressão, tal, né? Então, o pessoal fala, né, quem conhece essa cultura, né? Fala, né? Palavrão, e tem os momentos lá de vendas. Então, eu posso botar um objetivo, né? Que, sei lá, fale assim, com perdão, mas vamos vender, porra? Posso, porque a Ambev tem essa cultura, né? As pessoas são acostumadas, né? Que o meu objetivo é simples, é curto, tem a ver com a cultura? Tem super a ver com a cultura. É fácil de memorizar? É. Né? Diferente de aumentar o número de vendas do produto XYZ nos clientes, tal, já esqueci. Então, quando você tem objetivos muito longos, você naturalmente se esquece daquilo, porque você não está olhando para aquilo toda hora e não é fácil. Então, tentem traçar coisas mais simples, mais qualitativas, que inspirem o time e que tenham a ver com a cultura da empresa. Tá? Então, que nem eu falei, simplicidade, né? Se é muito longo, ninguém vai lembrar. Tem que ter a cara do time, né? Pode ser divertido, informal, gírias, piadas e mesmo palavrões podem ser usados, que nem eu falei, se fizerem parte da cultura, né? Não vamos chegar numa cultura um pouco mais tradicional, né? Um pouco mais conservadora e vamos meter um palavrão, não vai ficar legal. Então, tem que ter a ver com a empresa, tem que ter a ver com as pessoas que estão ali, né? Ou com o time, né? Às vezes, por exemplo, a cultura da empresa não fala palavrão, mas tem lá a área de vendas, que ali o gestor ou a liderança usa algumas gírias, usa algumas palavras, alguns jargões, né? Pode, né? Porque aquilo vai ficar entre vocês. Então, assim, primeiro sempre avaliem qual é o ambiente que vocês estão inseridos, né? E qual é a melhor forma das pessoas gravarem aquilo, tá bom? E aí uma dica, né? Pensem num objetivo como se fosse um slogan, tá? Não é concurso de criatividade, tá bom? Se ele não for criativo, mas for motivador e fácil de lembrar, é o que você precisa, tá? Não precisa ser, qual é o objetivo mais criativo, não. Tá? Se for criativo, ótimo, né? Mas se não for engajar o time memorizou, é disso que vocês precisam, tá bom? E se o objetivo é muito criativo, a ponto de poucas pessoas compreenderem, reescrevam. Tá? Então, poxa, se chegou algum cliente, alguém de fora, né? Como a gente fala de transparência, esses OKRs podem estar num board, num quadro Kanban, em algum lugar que vão dar visibilidade para o time e para as outras pessoas que forem visitar a empresa, né? Poxa, chegou um novo gestor, a pessoa precisa entender do que se trata, tá? Então, muita criatividade, não pequem pelo excesso de criatividade. Tá bom? Então, simplicidade, cara do time, sejam objetivos e inspiradores nesse sentido. Tá? Esse é o conceito aí da parte do objetivo. Então, objetivo qualitativo, tá bom? E aí a gente começa a falar dos key results, tá? Que são quantitativos. Nada mais é, que nem eu já falei, do que um conjunto de métricas que vai medir o progresso em direção ao objetivo. Como você está atingindo aquele objetivo. Se está, se não está, se está parado, tá? Então, de 2 a 5 key results por objetivo, tá bom?
eles têm que ser quantitativos e mensuráveis. Então, cada Key Result tem que ter um número e tem que ter critérios claros para medição. Então, não basta ter um número, né? Então, que nem eu falei, eu quero um nível de satisfação de 70%. Registrem aí que... Tô brincando, não sei se é esse que eu quero, não. Eu quero de 90%. Então, eu quero a Natália, que é um nível de satisfação de 90% no workshop dela que ela está dando aqui agora. Como que a Natália vai mensurar isso? Né? Então, tem que ter quais que são os critérios que a Natália vai utilizar para medir, né? Vão ter as perguntas exploratórias, vão ter perguntas objetivas, aonde vai ser feita essa pesquisa, como que ela vai mensurar, vai ser uma média, né? Então, tudo isso tem que estar por trás, tá? Então, a famosa... Gente, memória de cálculo, quase que falhou aqui. A memória de cálculo, como que eu vou mensurar esse Key Result, né? Esse vai estar no relatório, vai estar no Power BI, vai estar no papel de pão, vai estar no meu caderno, né? Precisa estar em algum lugar, como que você vai mensurar isso, tá? Seja no sistema, seja num caderno, isso precisa estar refletido em algum lugar, a memória de cálculo. Delimitado pelo tempo, tá? Então, normalmente deve ser alcançado até o final do trimestre. Lembra que eu falei para vocês que o ideal é que OKRs de time sejam definidos e revisitados a cada trimestre, né? Então, ou no trimestre ou uma data específica, né? Que nem eu falei, por exemplo, para eu dar um curso hoje, eu tive que construir um material até hoje é dia 28, eu tive que construir um material até dia 27, por exemplo, eu não pude passar disso. Né? Então, posso definir uma data específica? Posso. Né? Que nem está aqui no exemplo. Alcançar 89 leads qualificados. Leads é lista, né, de prospect, né, de pessoas para fazer uma venda, né, para entrar em contato, até 1º de março. Né? Então, eu estipulei ali qual é o tempo. Se não for no trimestre, eu posso delimitar um tempo para isso. Né? Então, às vezes tem um objetivo que eu quero, um Key Result que eu quero cumprir no 1º mês. E que não necessariamente ele vai para o trimestre inteiro, tá? Então, eu posso reduzir aí um pouco o tempo que eu quero atingir esse QR. Focados, tá? É uma outra característica. Então, para cada objetivo, você tem que ter um conjunto de 2 a 5 principais, que nem eu falei, tá? Mais do que isso, ninguém lembra também. Então, é importante sempre manter o objetivo curto, que nem eu falei, e a quantidade de Key Results limitados a 5, para que as pessoas saibam exatamente quais são os resultados que ela precisa atingir para melhorar aquele objetivo, né? Para atingir aquele objetivo. Se seu objetivo tiver apenas um Key Result, tente fundi-lo com outro OKR ou verifique se você não precisa usar contramedidas. Tá? Então, assim, é muito difícil ter 1 para 1. Se tiver 1 para 1, dá uma olhada, veja direitinho que OKR é esse, veja se ele não faz parte, esse Key Results, não pode fazer parte de um objetivo um pouco maior, tá? Porque a ideia é que ele comece de 2 a 5, até porque se é 1 para 1, o Key Result é o próprio objetivo, né? Eu preciso somar, né? Unir KRs ali para eu conseguir atingir um objetivo único, tá bom? E aí foquem nessa última frase. Se não tem número, tá? Não é Key Result. Key Result é quantitativo. Ele precisa ser mensurável. Para mensurar, tem que ter número. Beleza? Já dei alguns exemplos, né? Mas para deixar um pouco mais claro aqui para vocês, um exemplo de QA, né? De um objetivo, que é criar uma experiência incrível para o cliente. Só tomar uma aguinha aqui. Observem que criar uma experiência incrível para o cliente é um objetivo, porque ele é qualitativo, né? Eu não estou trazendo números aqui para ele, e ele, de fato, ele é curto, né? Do que eu estou falando aqui? De ter uma experiência incrível. Então, eu preciso o quê? Surpreender o cliente, né? Em algum momento, de alguma forma. Né? Então, tá claro, é curto, é focado, tá? Então, para a gente definir os Key Results, como que a gente pode medir se a gente está proporcionando uma experiência de consumo incrível? Essa é a pergunta que vocês vão ter que fazer quando vocês definirem qual que é o seu objetivo principal. Então, como que vocês vão medir se vocês estão proporcionando essa experiência de consumo incrível? Aí vem os Key Results. Não sei se todos vocês conhecem, né? NPS, que significa Net Promote Score, que é nível de satisfação, basicamente.
tá? Ele tem umas regrinhas, né, de quando que é aceitável, de quando é um bom NPS, né? Então, o NPS é um Key Result que indica se o cliente está tendo uma experiência incrível, que é um pouco do que eu vou mensurar no final aí dessa jornada, né? O nível de satisfação de vocês aqui no workshop de Objectives and Key Results e no evento como um todo, né? Que vai acontecer até o dia 30. Taxa de recompra, né? Qual que é a taxa, né? Qual percentual, né? Qual o valor de recompra desses clientes? Quando que eles voltam para comprar? Né? Então, isso me diz se eu estou tendo uma experiência incrível com o cliente? Diz também, né? Mas não só isso. Né? Medir apenas NPS e recompra pode até te dar uma impressão errada, tá? Porque pode encorajar a empresa a fazer o cliente feliz a qualquer custo, né? E não, né? Se eu estou dizendo, eu preciso, enquanto empresa também, ter a contramedida, que é o quê? Né? Qual é o meu custo? Né? Quanto custa manter um cliente satisfeito, uma experiência incrível, né? Qual que é o custo de aquisição desse cliente? O que que a gente quer fazer para os nossos clientes estarem felizes, mas manter um custo sob controle. Eu não vou fazer o cliente feliz a qualquer custo, porque, né, a gente não está aqui enquanto empresa, né? Vamos supor que as empresas não estão ali. Lógico que a gente tem empresas que têm finalidades filantrópicas, né? Que são ali... que não visam lucro, mas a maioria das empresas visam lucro. Então, eu não posso ter um custo de manter esse cliente ou de trazer esse cliente muito mais alto, né, que não compensem o meu NPS e a taxa de recompra. Ah, então, beleza, Natália, se você está trazendo essa contramedida, qual seria, então, galera, um outro QR que faça com que eu olhe para esse custo? Por exemplo, o custo de aquisição do cliente manter abaixo de Y. Eu não quero passar, né, um custo de manter o meu cliente na minha base de dados, né, comprando e ali interagindo comigo acima de X ou de Y, que nem está aqui. Né? Então, o Key Result ele precisa, né? Aqui eu estou falando um pouco de Key Results que eu vou olhar, né? De taxas que eu vou olhar, de índices que eu vou olhar, mas aqui, se vocês perceberem, eu estou falando já de X para Y, né? Então, por exemplo, por que, Natália, você quer melhorar o NPS de X para Y? Se eu já tiver um número, gente, por exemplo, vamos supor que a gente, ao final desse workshop, o nível de satisfação de vocês aqui foi de 70%, eu queria 90%. Né? Poxa, eu não atingi o meu NPS, né? Em relação a vocês, né? Eu estou com 70%. É lógico que meu primeiro Key Result, ele vai sair de zero, porque, vamos supor, é o primeiro workshop que eu estou dando para esse evento. Né? Então, o meu NPS é 0 e eu quero chegar em 90, atingir 70. Então, vamos dizer que, vamos supor que tem uma repescagem, né? um outro conteúdo da Natália aqui nesse evento, e aí eu quero sair de 70 para 90. Eu preciso sair de algo. Se for a primeira vez que vocês estão fazendo, sai de 0. Né? Se for a segunda vez, sai de algum lugar para outro lugar. Vamos supor, já dei esse treinamento outras vezes, em outras ocasiões, não em 2 horas, né? Que nem eu falei, é um treinamento de 16 horas, mas eu tive lá meu nível de satisfação. Vamos supor que eu usasse esse nível de satisfação como X. Né? Eu tenho uma base, né? Então vamos supor, o meu NPS lá foi de 80. Poxa, aqui eu quero manter em 80 porque são 2 horas, menos tempo, precisa correr com conteúdo, pode ser que tenha gente que não entenda, que não saiba o que significa o KR, está vindo aqui pela primeira vez falar desse assunto, mas a Natália já está um pouco mais acelerada, porque a gente entende que a maioria de vocês estão aqui porque já falam sobre esse assunto, já leram sobre esse assunto, já sabem o que significa e quer saber como aplicar, por exemplo. Né? Então, eu posso querer manter também. Tá? Então, eu posso melhorar, sair de um nível e para o outro, ou manter 80%. Tá? Então, sempre tem que sair de um lugar e ir para o outro. Né? E aí, quando eu saio de um lugar e ir para o outro, é de X para Y. Quando eu vou manter, que nem é o último aqui, manter o custo de aquisição abaixo de Y. Ou seja, eu não posso ultrapassar. Né? Então, esses sempre tenham em mente que, quando eu estou falando de Key Results, preciso sair de um patamar e ir para outro patamar, ou manter o patamar, tá bom? Mas aí isso vai me dizer, eu vou dizer se vou manter ou vou aumentar com os verbos no início do Key Result. Melhorar, aumentar, reduzir ou manter. Isso vai me dizer
se eu saio de X para Y ou se eu mantenho no Y, tá bom? Exemplo 2, antes da gente ir lá para os grupos, né? Considerem que um time quer aumentar o engajamento, com o serviço digital. Quem escreveu uns dois aí? Eu não sei o que aconteceu esse 2 roxinho aí. Vamos dizer então, gente, o time quer aumentar o engajamento com o serviço digital, por exemplo. Objetivo, simples, curto, focado. Encantar nossos clientes. Ah, foi o Fernando, desculpa. Tá desculpado, Fernando? Bom que eu interajo com vocês aí. Sinal que vocês estão prestando atenção. Gente, encantar nossos clientes. Tá curto, tá claro, né? O que eu quero? Poxa, estou falando ali de experiência também, né? Quando eu olho encantar nosso cliente, eu quero que ele tenha uma boa experiência, eu quero que ele esteja engajado, né? Então, tá claro ali, todo mundo que lê sabe o que eu quero, ou algumas das possibilidades que eu estou querendo com esse objetivo. Quais seriam, então, possíveis key results para esse objetivo? Tenho vários, né? Eu posso reduzir o churn de receita, né? Que é o cancelamento aí, de X para Y, eu quero reduzir a taxa de cancelamento desses clientes, né? Eu tenho muito cliente cancelando, né? Sei lá, eu estou com 20% de cancelamento, eu quero reduzir de 20 para 10. Né? Eu quero também aumentar mais uma vez o meu NPS de X para Y. Eu quero melhorar a média semanal de visitas por usuário ativo. Então, qual é a média semanal dos clientes que estão lá ativos no meu serviço digital? Né? Eu quero aumentar de X para Y. Quero aumentar o tráfego não pago, né? Algo mais orgânico ali, o tráfego de pessoas entrando e saindo de X para Y. E quero melhorar o engajamento, tá? Mas o que é engajamento de X para Y? Aí a gente coloca aqui entre parênteses, né? Precisa estar claro, não pode ser subjetivo, tá, gente? Então, aqui, nesse caso, o engajamento, ele está falando de usuários que completam um perfil, tá? Então, eu defini um perfil, eu segmentei alguns perfis, e o meu nível de engajamento de X para Y vai dizer, né, quantos perfis eu tenho quantas pessoas eu tenho naquele perfil, né? Então, eu estou dizendo que aquele perfil está engajado ou não à medida que eu defini um perfil e eu tenho de X para Y, né? Eu tenho Y pessoas naquele perfil. Então, está dizendo ali, né, para essa empresa que quando eu atingir todos esses 5 objetivos, esses 5 key results, esses 5 resultados chaves, eu vou atingir o objetivo de estar encantando os nossos clientes, tá bom? Então, vamos lá, vamos praticar. São 15h38. Eu vou dar para vocês, eu sei que é pouco tempo, eu vou dar para vocês 20 minutos, tá? É pouco, mas é muito. A gente vai voltar aqui às 4 horas. Vanessa vai separar vocês em grupos, vocês vão cair, vão ter uma viagem aí aleatória, vão cair em grupos. E eu queria que, basicamente, vocês definissem, e aí alguém pode pegar, sei lá, quem tem empresa, ou quem está na empresa atualmente, está com algum desafio grande, escolham alguém do time ali, se apresentem rapidamente, tá? Falam o que vocês fazem, escolham a empresa de alguém, né? Ou que vocês atuam, ou a empresa de vocês mesmos, né? Porque a gente tem vários perfis aqui. Escolham a empresa de alguém, de vocês, definam alguns objetivos, tá? E assim, não é competição aqui. Se vocês chegarem com um OKR aqui, com um objetivo com 5, de 2 a 5 OKRs, está ótimo. Eu quero estimular vocês a pensarem nesse conceito, tá? Que a gente acabou de falar. Pensem, então, em conjuntos de OKRs. Um objetivo, respeitando o objetivo sendo qualitativo, curto, simples, criativo, e conjuntos de key results que vão medir esse KR. Peguem exemplos reais para ficar um pouco mais claro para vocês. Milena, vou responder a tua pergunta, tá? Mais para o final. Deixa aí, Vanessa, pega essa perguntinha aí de como diferenciar KPI de OKR e quando usar cada um, eu vou falar. Mas eu queria que vocês praticassem agora OKRs para as empresas de vocês. Vocês vão entrar em grupo, né? Daqui a 20 minutos, Vanessa vai tirar vocês, então às 4 horas vocês vão voltar aqui para a plenária e eu vou querer ouvir um grupo para a gente ver quais são os principais desafios antes de eu continuar dando os conceitos. Bem-vindos de volta.
Todo mundo aqui, Ivan? Agora tá voltando mais gente aí. Rápido. Posso reclamar da coisa sempre? Falta tempo. Pode o quê? Posso reclamar da coisa que mais básica que todo mundo sempre reclama? Faltou tempo. Pode. Pô, o papo tava bom demais. Imaginei. A gente vai voltar para o plenário depois. Ah, gente, 2 horas é muito pouco para dar um treinamento desse. Verdade. Muito curto. Mas era só para esquentar os motores aí. Eu queria que... Acho que já voltou todo mundo, né? Voltaram todos. Eu queria que um grupo comentasse, né? Eu sei que faltou tempo, mas alguém conseguiu chegar em algum conjunto de OKR? E queria compartilhar com a gente? Ajuda, Jana. Olá, tudo bem? Quem quer? Fernando falando, Fernando Abrão. Oi, Fernando. Fazemos um case aqui bacana da área de saúde para tirar a gente do mundo da TI, que geralmente vincula o que é a área TI, né? Então, aí por uma iniciativa do Everton, que participou do grupo, a gente se apresentou, identificou aonde poderia trabalhar esse contexto, esse treinamento aí, esse bate-papo, e a gente definiu aí do OKR, que é tornar o saque um atendimento de excelência. Então, a gente acredita que, colocando dessa forma, está qualitativo, está inspirador para o time. E 2 resultados que a gente pensou foi aumentar a taxa de feedback de X para ir para T, em percentual. Se a gente aumenta esse percentual, a gente tende a ter um atendimento de excelência. Mas uma das formas para tentar endereçar esse atendimento de excelência foi reduzir o número de reclamações. Então, se eu aumento os meus feedbacks e reduzo o número de reclamações, no nosso entendimento, para esse contexto da área de saúde, a gente está tornando o atendimento SAC um atendimento de excelência. Legal. Então, você está aumentando a quantidade de pessoas que entram em contato com o SAC e, consequentemente, a sua taxa de reclamação reduziu. Então, Isso aí. está excelente. Isso aí. Show de bola. Obrigada por compartilhar, Fernando. Obrigado ao time todo, né? Contribuição de Oi? todos. Contribuição de todos do time lá. Sim, muito bom, muito bom. Mais algum grupo quer compartilhar? A gente pode falar do nosso aqui. Claro, Janaína. Chegar bem pertinho do computador. A gente falou sobre a empresa que o David estava trabalhando. Foi uma ideia super interessante, que é sobre a implantação de uma startup de culinária, ou seja, né, dar aulas para alunos que estão distantes, né? Como mensurar isso? Nós fomos mais para o lado da tecnologia, né? Então, seria inicialmente a prospecção desses alunos, né? Então, a implantação da startup está na mesa, como objetivo, e como key results, nós pensamos em 3. Então, seria aumentar o número de visualizações no site com um número fictício de 20% para 40%, né? Então, seria esse aumento. Como segundo key result, aumentar o número de cadastros de clientes no site de 30% para 50%, então também mas aí como uma meta, e aumentar a satisfação do cliente usando o NPS, mas esse cliente ali dentro do site também. Então, aumentar de neutro, que seria ali o 5, né? Acho que detrator, para um cliente neutro ou um cliente já que vende a marca. Então, seria ali de 5 para 7. Então, foi o que a gente pensou aqui inicialmente nesse tempo, que foi curtinho, mas deu para a gente conversar. A gente também se apresentou, falamos um pouquinho do que cada um trabalha. Foi bem bacana, foi bom. Ah, que bom, Janaína. Gente, legal. Acho que foi ótimo, acho que realmente vocês conseguiram aí evoluir bastante, trazer coisas significativas aí para o tempo, então foi isso que eu imaginei. Eu falei, nossa, até todo mundo se apresentar, eles pensarem numa empresa e definirem, então, parabéns aí para vocês, o tempo realmente é o desafiador. Gostaria que todo mundo falasse, não vou conseguir, tá? Vou precisar continuar, vou dar andamento aqui nos conceitos, no material, a gente vai ter um outro momento para a gente melhorar esses QRs a partir dos conceitos que eu vou trazer para vocês, tá bom? Que bom que vocês gostaram aí, pelo que eu vi, acho que é importante esse momento aí de grupo, da galera se apresentar.
continuar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Então, vamos lá, gente. Agora, trazendo um pouquinho, entrando um pouquinho nos conceitos centrais, né, lá do segundo slide, se eu não me engano, né, o que significa cada um deles. Né? Então, um dos conceitos centrais do OKR ou do OKR são metas ágeis. Né? Então, ao invés de você, né, de a gente usar um planejamento anual estático, né, que nem eu falei, por exemplo, trouxe lá o BSC como exemplo, né, o Balance Scorecard, o OKR ele utiliza uma abordagem ágil, tá? Ele utiliza ciclos curtos, que nem a gente trabalha também, né? Quem trabalha aí já com agilidade, né? Quem trabalha com Scrum, por exemplo, com Kanban, a gente já está falando de ciclos mais curtos de entrega e o OKR respeita isso. Não é um OKR por sprint, por exemplo, para quem já trabalha por sprint, né? Como eu falei, é trimestre, mas o ciclo é mais curto do que um ciclo anual. Tá? E as empresas podem se adaptar para responder mudanças, que nem eu falei para vocês. Então, a gente está num cenário, principalmente agora, de instabilidade, né? A gente já vem aí de um cenário do mercado que estamos aí incluídos aí estamos no ambiente, no mundo VUCA, né? Não sei se vocês já ouviram falar de VUCA, né? O V é de volátil, né? O U é de incerto, né? Em inglês, complexo e o A é de ambíguo, né? Então, a gente tem aí, de fato, muita incerteza, estamos num ambiente mais que tem muita volatilidade, muita incerteza que a gente precisa se adaptar. Então, o conceito de OKR vem justamente para casar com esse mundo em que a gente está vivendo. Né? Então, hoje em dia, a maioria das empresas utiliza ciclos trimestrais. Nath, é uma regra? Né? Não é uma regra, mas é o que realmente os times usam, principalmente os times, né? Os squads, né? Squads são times multidisciplinares, para quem já trabalha com esse conceito, vem lá do Spotify, né? Mas geralmente a nível de time, não precisa ser um squad para ter OKR, tá? Posso ter a nível de time, um time normal mesmo, um time de RH, um time do financeiro, do jurídico, eu posso ter conjuntos de OKRs, então não necessariamente ele tem que ser usado só para times que trabalham com Scrum, por exemplo, ou com Kanban, tá? Isso é um conceito legal. Adapte. Quando a gente traz todos esses conceitos de agilidade, o que é o legal, gente? É vocês poderem adaptar para a realidade de vocês. Né? Nenhum é bala de prata, né? Nenhum é bom para isso, bom para aquilo. Né? Lógico que o Scrum vem para desenvolvimento de software. Né? Seria legal você trabalhar conceito de OKR em times que já trabalham com Scrum ou com Kanban, que já aplicam algum framework ou método ágil, mas não tem regra. Né? O importante é vocês olharem o conceito, internalizarem esse conceito e tirar o melhor proveito dele de acordo com a realidade de vocês. Isso é que vocês precisam ter em mente. Tá? Então, não tem uma regra em termos de ciclo, mas a maioria das empresas utiliza ele trimestralmente, quando eu estou falando de OKRs de time, e anualmente, quando eu estou falando de OKRs corporativos, né, da empresa como um todo. Segundo conceito central, gente, que a gente falou bastante, simplicidade. Né? Então, os próprios OKRs têm que ser fáceis de entender, né? Eu imagino que vocês devem ter, pelo menos no grupo que eu estava ali, que eu acabei entrando, né? Tem um pouco dessa dificuldade da gente deixar ele um pouco mais focado, mais simples, né? Tem esse desafio, mas depois que vocês pegam o jeito, vai que vai. Né? Então, as empresas que adotam o OKR reduzem o tempo gasto, gente, em definir metas, isso é comprovado. Tá? Então, a simplicidade é algo que é um conceito central que vocês precisam utilizar na hora que estiverem definindo OKRs. Falei da transparência, né? Então o propósito principal do OKR é criar o alinhamento na organização. Então é algo que é um conceito que gera alinhamento, né? Por isso que a direção, né, é bidirecional, não é top-down. Né? Então, como é que eu vou criar alinhamento se não for transparente, se isso não tiver publicado numa intranet ou num quadro de Kanban ali visual para todo mundo ver do time, ou quem circular ali pelos times, né? Por isso que os OKRs têm que ser públicos para todos os níveis da empresa. Todo mundo tem acesso aos OKRs de todo mundo, tá? Então, para eu saber como que aqueles times, né, se eu for uma diretora, né, ou o próprio CEO da empresa, né, como que aqueles times estão contribuindo para os OKRs que eu, enquanto CEO, estou percorrendo. Né? Então, é importante a transparência, é um outro conceito primordial. Cadências alinhadas, né? Então, a gente tem, que nem eu falei para vocês, a gente tem estratégia e tática,
né? Então, eles têm tempo naturalmente diferentes, estratégia, tático, operacional, tá? Então, quando a gente está falando de tático, de operacional, isso muda muito mais rápido do que o nível estratégico, né? Então, tempos diferentes para níveis da empresa diferentes. Então, por isso que a estratégia a gente usa 1 ano, no tático e operacional a gente usa, no tático 3 meses, no operacional eu posso até ter, já trabalhei também em operações, né, por exemplo, de call center e tudo, que eu tenho OKRs mensais. Isso depende muito da realidade, do que se aplica e do que não se aplica naquela realidade de empresa e maturidade principalmente, tá bom? Falando da definição bidirecional de metas, galera, né? Então, que nem eu falei, não tem cascateamento, né? O OKR usa uma abordagem bottom-up e top-down. Então, a partir dos OKRs estratégicos da empresa, né, os times vão dizer como que eles contribuem para essa estratégia. E esse modelo cria engajamento para o melhor entendimento da estratégia. Fica claro para o time para onde a empresa está indo, fica claro para o time e para a empresa como que aquele time está contribuindo para os OKRs estratégicos daquela organização, tá bom? Metas ambiciosas desacopladas de recompensas, né? Não sei se quando vocês estavam fazendo o exercício, né, vocês pensaram, né, quando vocês falaram lá de aumentar a quantidade de feedbacks, né? Ali faltou o X para Y, né? Quando eu falo de aumentar de 20% para 50%, isso é expressivo, né? Qual que é o meu universo, né, de clientes? Qual que é o universo que eu estou avaliando que eu estou botando para aquele key result? O OKR, ele tem que ser ambicioso, mas não é para ser inatingível, que nem eu falei para vocês. E por isso, por ser ambicioso, ele não pode estar acoplado a recompensas. E aí, respondendo já um pouquinho, né, da pergunta deixa eu ver aqui quem é que fez a pergunta cadê o chat? Do KPI. Acho que foi Milena, né? Milena perguntou como diferenciar o KPI de OKR e quando usar cada um. Né? Quando a gente está falando, gente, o KPI ele pode ser utilizado, né? O KPI é de algo que... qual que é a diferença principal? Né? É a intenção por trás da definição das metas. Né? Porque as metas de KPI elas vão representar o desempenho de um processo ou algo que já está em vigor. Os OKRs não, ele vai ter uma ligação muito maior com algo que eu vou sair de um status quo e vai levar para um novo território. Eu vou sair de um status e ir para outro, de um patamar e ir para outro. Os KPIs é para algo que já está em vigor, ações que já estão em vigor, projetos que já estão ali em andamento, né? Que sei lá, um KPI é ter, deixa eu pensar aqui, um projeto de treinamento. Vamos supor que eu estou pensando ali em fazer uma universidade corporativa online, que eu quero ter materiais lá dentro para todos os meus colaboradores, por exemplo. Então, vamos supor que eu já tenho essa universidade corporativa funcionando e eu quero, de fato, colocar mais conteúdo. Né? Então, ali é um KPI, eu quero aumentar, né, a contribuição de conteúdos, chegar na contribuição de conteúdos de 20% em relação ao total de colaboradores, por exemplo. Então, eu já tenho um processo que está rodando, eu já tenho algo que é natural, ali as pessoas já fazem, já tem contribuição de conteúdo, eles já indicam, né, já colocam lá para a curadoria, coloquem esse conteúdo, tem interesse nesse, é algo que já existe, mas que a universidade corporativa ela quer aumentar esse percentual de participação. O OKR não, é algo, eu estou falando de um produto novo, né? Então, vamos supor que eu vou gerar um módulo novo de métodos ágeis nessa universidade corporativa. Então, eu vou ter uma trilha para um Scrum Master, por exemplo, né? Então, os Scrum Masters vão ter que passar por aquela trilha de capacitação na universidade corporativa. Aí sim eu estou falando, o objetivo é o quê? Ter Scrum Masters nível Master, né? Sei lá, o meu objetivo, né? E quais são os key results, né? A quantidade de pessoas que estão certificadas, que passaram com aprovação de 90%, né? De interesses. Então, aí sim, eu estou tirando algo de um patamar e levando para outro, né? E não é algo que já é recorrente. Então, KPI, algo de processos que já estão em vigor. OKR, eu estou falando de algo novo. Vou tirar de um patamar e levar para outro, vou impulsionar a empresa de outra forma. KPIs, posso atrelar recompensa? PLR? Posso. OKRs, não. Porque quando eu estou falando de OKR, eu estou falando de ambição, de algo difícil de alcançar para engajar o time.
Se tiver atrelado à remuneração, a galera vai o quê? Botar Key Results baixo. Ao invés de ser de 20 para 50, eu vou botar de 20 para 35, de 20 para 25. Eu não, enquanto time, né, esse é o ser humano, né, o meu mindset vai me travar para ser ambicioso, não vai ter apetite ao risco, eu não vou querer arriscar. Por quê? Porque eu vou ficar com medo de não atingir aquilo, porque aquilo está atrelado ao meu bônus no final do ano, ao meu salário, uma remuneração variável. Então, o conceito de OKR é a meta ambicioso, mas não posso botar OKR atrelado a PLR, a bônus, nada disso. Eu posso ter KPIs atrelados a bônus. Eu posso ter conjuntos de OKRs, por exemplo, né? Eu posso ter um OKR corporativo lá, que é receita, por exemplo. Né? Aí eu posso ter algo mais estratégico atrelado à recompensa. Agora, nunca o meu OKR, o OKR do time, tem que estar atrelado à recompensa, porque senão as pessoas vão subestimar e não vão colocar algo ambicioso, beleza? Seguindo aqui, então, levei mais um tempinho para já explicar um pouco da pergunta. Me diga depois se está respondido ou se tem alguma coisa que eu possa responder mais, mas depois eu mando uns links para vocês, né, do KPI e da diferença de KPI e OKR, tá? Mas eu espero que esteja respondido, senão no final a gente segue. Algumas outras coisas aqui para vocês entenderem, né, de mais objetivos, né, qualitativo, lembrando, né, múltiplos todo mundo conhece, né, a plataforma múltiplos de pontos, né, um objetivo, múltiplos, se arrume que eu vou lhe usar. Hoje eu estou querendo falar ali de quantas pessoas estão engajadas, entrando, trocando pontos, né, quantas pessoas estão usando o múltiplos, né, então eu vou pensar em QRs que atendam esse objetivo. Encantar como um concierge, vamos supor, né? Concierge todo mundo, imagino que todo mundo saiba, mas é algo que fala ali de atendimento ao cliente, né? De experiência ao cliente. Né? Então, eu não posso ter uma operação de call center que, ao invés de ser que eu esteja ali cumprindo um roteiro, eu não posso ter algo mais personalizado, mais interativo, para eu encantar o meu cliente que está sendo atendido? Posso. Né? Que a força digital esteja com você. Estou falando de alguma plataforma digital que eu queira transformar do físico para o digital, que eu queira automatizar, que eu queira tornar mais digital, que eu queira fazer com que aquelas pessoas sejam mais digitais, por exemplo. Dominar a América Latina é um exemplo de objetivo. Né? Cansar a equipe de vendas. Né? Então, que nem eu brinquei lá do objetivo lá da cultura Ambev, né? Vamos vender porra, por exemplo. Na minha cultura não tem palavrão, né? Um pouco mais conservador. O que eu estou querendo dizer com cansar a equipe de vendas, né? No bom sentido, né? Eu preciso fazer o quê? Que eles vendam, né? Eu quero fazer aquela galera cansar, mas estar engajados, né? Então, eles vão saber, quando eles lerem cansar a equipe de vendas, o que eles vão precisar fazer. E aí, só para vocês terem alguns exemplos de Key Results atrelados a esses objetivos, né? Quando eu estou falando lá da plataforma múltiplos, por exemplo, né? Então, eu posso querer aumentar o número de acessos únicos, né? De 40 mil para 60 mil em junho de 2021, né? Ou junho de 20, vamos supor que seja agosto de 20, né? Então, estou começando agora, o múltiplos eu quero sair de um patamar e para outro. Eu quero aumentar a frequência média de acesso, de 1 para 3. Então, qual é a média, né, de pessoas que acessam da frequência média, né, que as pessoas acessam, de 1 para 3 no mês. Então, a mesma pessoa acessando, em média, 3 vezes naquele mês, por exemplo. Eu quero atingir 120.000 de usuários com novos termos de uso e política de privacidade, aceitos em junho. Percebam que, quando eu estou falando de Key Result, eu tenho números, eu tenho prazo. Né? Então, eu quero sair de um patamar e ir para outro patamar até tal data. Posso, Natália? Você falou que pode ser trimestral. Pode ser trimestral? Pode. Então, não preciso... Às vezes, eu posso tirar esse junho de 21? Pode tirar esse junho de 21, se esse objetivo não for ambicioso para o período de 3 meses. Né? Então, assim, vamos supor, se estou falando de 120K até junho vamos supor que é 20, né? Vamos supor que é junho de 20. Junho não, porque já foi. Agosto de 20. Pô, 120K para um mês é muita coisa, né? Então, eu posso reduzir esse valor. Tem que ser algo ambicioso, porém factível de ser atingido naquele período. Então, aqui é só um exemplo, tá? Mas tem que ser alcançável, porque senão o time, se eu colocar se o time colocar algo muito ambicioso, o que vai acontecer? Não atingir um mês, não atingir outro mês, não atingir o outro, putz, perdi o engajamento do time, vou perder o time. Então, tem que ser algo que o time olhe para aquilo, né? E tem uma forma de acompanhamento. O acompanhamento é semanal.
Então, semanalmente eu estou olhando para aqueles números para ver como que tá, se tá bom, se tá ruim. E se eu coloquei algo ambicioso demais, poxa, eu estou vendo que 120K até agosto, por exemplo, é muita coisa. É muita coisa. Eu posso revisar isso no meio do trimestre? Pode, né? Contanto que faça sentido, né? Eu não vou revisar de qualquer jeito, né? Isso tem que passar por aprovação, isso tem que estar alinhado, tem que fazer sentido de acordo com os objetivos da empresa. Mas eu posso, se eu estou no meio do trimestre ali, já há 1 mês e meio, eu não consigo medir, né? Ou eu não consigo atingir esse objetivo, poxa, já passou 1 mês e meio, eu estou, sei lá, com 10K de usuários novos, poxa, tem alguma coisa errada. Eu não vou atingir 110 em 1 mês e meio. Então, posso revisar isso, tá? Acontece, gente. Acontece, é normal a gente ser ambicioso demais e ter que revisar no meio do caminho. E tá tudo bem, tá bom? Seguindo aqui. Encantar como um concierge, né? Por exemplo, alguns key results. Quero reduzir o tempo do checklist enviado da documentação completa de 30 para 25 dias. Eu quero reduzir o número de ligações de dúvidas na central sobre sinistro, né? Prestamista de 42 para 36, uma média mês. Quero alcançar 5% de participação na pesquisa de satisfação, né? Então, estou saindo de 0. Né? Entendam aí, quando eu tenho alcançar 5%, eu estou saindo de 0. Tá? Quando eu falo reduzir ou aumentar, eu tenho que sair de uma baseline, de um patamar X para Y. Quando eu falo alcançar, atingir, eu estou saindo de 0 geralmente, tá bom? Que a força digital esteja com você, né? Eu estou falando aqui, por exemplo, de alguns key results. Quero aumentar a conversão da operação da venda nova, de X para Y. Quero aumentar em X% o número de clientes que foram impactados na jornada de marketing direto. Então, enviei e-mail, estou enviando marketing direto e impactei X%, né? Aumentei em X% o número. Né? E aí eu posso aumentar em X% ou eu posso aumentar de X para Y. Também é uma variação de como vocês escrevem o QA, tá bom? Né? Porque aqui está em X%, mas eu vou ter que ter uma baseline. Qual que é a linha de base? Qual é o número X? Né? Então, vamos supor que esse meu número X é 10%, meu número X é 10, né? Eu tenho 10 clientes e eu quero aumentar isso em 10%, 10% em cima de 10, e eu vou ter o Y, tá? Então, a forma de escrever pode variar nesse sentido. Um outro exemplo de QA, atingir o volume de 1.300 leads gerados via canais digitais até o final de 2021, de junho de 2021. Então, algumas coisas aqui de exemplos de key results. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Eu falei que eu não ia fazer isso, mas estou vendo piscar muito. Deixa eu ver se tem coisas aqui importantes para a gente falar agora. Nossa, tem muita coisa. Bom, tem aqui o fato do NPS ser medido a cada 90 dias, não ficaria inviável usá-lo como QA? Não, eu posso medir NPS em menos tempo, não necessariamente 90 dias, tá? Eu consigo ver uma média também para mensurar isso mensalmente, né? Então, isso depende, tá? Se o seu NPS for medido a cada 90 dias, sim, eu vou ter que usar ele como QA no próximo mês, no próximo trimestre. Então, eu vou ter a cada 90 dias e eu aumento no final do mês, eu pego uma foto de como que estava nesses 90 dias e mais 90 dias como que estava. Mas eu consigo olhar a NPS antes de 90 dias também, tá? Perguntou, isso poderia ter adequação de 100% dos dados da empresa na lei LGPD? Poderia ser um KPI? Fernando, isso eu te diria, né, quando eu estou falando de LGPD, eu te diria que é um OKR. Tá? Por quê? Porque a LGPD é nova, as empresas estão se adequando, eu estou saindo de um patamar que geralmente, tá? Não sei qual é o caso da tua empresa, então eu vou te dizer que depende, né? Se vocês já estiverem minimamente adequados, o processo já estiver em vigor, pode ser um KPI. Se você está saindo de um patamar que você não tem quase nada, está adequando a empresa, a LGPD, gente, é Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, se eu estou adequando a LGPD, é melhor eu falar de QA do que de KPI, tá bom? A Alexandra perguntou se é possível manter em simultâneo KPI ou QA. Sim, né? Considerando esse patamar. Pode ser que confunda, tá, Alexandre? Então, assim, eu, Natália, quando apliquei nas empresas, optei só por OKR. Mas se eu tenho processo já de operação, por exemplo, suporte, né, de tecnologia, né, a área de suporte que precisa atender SLA e tudo, estou falando de KPI.
Então, para processos muito bem implantados, mantenham KPIs. Para coisas novas, né, produto novo, serviço novo, processo novo, pensem em OKRs. Tati perguntou se o material ficará disponível, eu vou precisar da ajuda dos universitários, né? Vanessa vai me dizer, mas eu acho que sim, tá? Não tem problema nenhum eu disponibilizar esse material. Felipe perguntou como que eu desenvolvo um KPI individual para o meu time, que trabalha pelo conceito de tribo. Como eu atrelo KPIs? Isso aí eu vou deixar para depois, Felipe, a gente vai falar disso. Quem monitora os OKRs? David, é o time, tá? Geralmente o PO ou o líder do squad. O time inteiro precisa estar olhando para aquilo, tá? Monitorando, mas o processo pode ser implantado, né? O processo de transparência, de tudo, pode ser implantado pelo Scrum Master, com a ajuda do time, mas eu preciso ter alguém do time que vai monitorando, que vai pegando essas informações de alguma plataforma, mas monitoramento de OKR, time todo, tá? O time é responsável por aquele OKR. O PO é responsável por fazer com que o time esteja, né? PO é Product Owner, tá, gente? Ou líder da Squad, Squad Lead, depende de como vocês chamam isso. Mas ele é responsável por fazer com que o time esteja indo para o mesmo caminho, mas o time é responsável por monitorar. Vou voltar aqui, porque tem muita pergunta. Vanessa, se você puder ver as que eu não respondi, deixar por último aí para os 10 minutos, que a gente tem mais meia horinha. Vou correr com o material aqui, para os 10 minutos eu responder essas mais capciosas. Vamos lá. Gente, então falando de OKRs estratégicos versus OKRs táticos, que nem eu falei para vocês, tempos diferentes, né? Eu tenho OKRs de longo prazo, né? Não longo, mas médio prazo, 1 ano é médio prazo, né? E curto prazo, que são 3 meses. E qual que é o problema da gente ter OKRs de curto prazo? Né? Que nem eu falei para vocês, de acordo com os ritmos que são diferentes, a gente pode adotar 3 cadências diferentes também. Falei para vocês de OKRs estratégicos, tá? De alto nível, para a empresa, que são geralmente anuais. Então, receita, EBITDA, clima organizacional, sei lá, redução de turnover, por exemplo, né? Que é o índice que fala de entradas e saídas dos funcionários. Então, quero reduzir o turnover, quero reter mais meus talentos, por exemplo. Esses são OKRs anuais, né? OKRs táticos, tá? Tô falando de time, geralmente trimestrais. E que nem eu falei para vocês, né? A gente tem como, dependendo da operação, falar de check-in, falar de OKRs semanais, tá? Os check-ins é a cerimônia, tá? Se eu puder dizer assim, a cerimônia que faz com que a gente monitore os OKRs, tá? É o momento em que eu vou olhar para como estão os resultados ali, né? Então, se eu estou dizendo que eu quero sair de um patamar de 20% para 50%, né, de visualizações ali na startup de culinária, por exemplo, né, eu vou olhar toda semana para aquilo para saber, beleza, na primeira semana eu já estou com 25%, na segunda semana mantive em 25%, na terceira semana mantive em 25%, opa, tem alguma coisa errada. O time precisa impulsionar isso, precisa criar novas iniciativas para movimentar o OKR. Então, check-ins regulares é como a gente acompanha os resultados e como que a gente pensa em planos de ação para aumentar esse OKR na medida, ao passo que ele pode estar sem mudança ali. Ele pode estar no platô, ele pode ter chegado num nível que ele nem vai para cima, ou pode até reduzir, né? Então, vamos supor que aquilo reduziu. Poxa, aconteceu alguma coisa. Então, enquanto time, a gente precisa pensar em iniciativas para alavancar esse número, tá bom? Dando sequência aqui, né? Criando OKRs táticos, né? Que nem eu falei para vocês, qual que é o modelo? Né? Eu falei já, a resposta está dada, né? O modelo não é um modelo top-down, é um modelo híbrido, né? Top-down e bottom-up, de cima para baixo, de baixo para cima, até que eles se alinhem, tá bom? Então, para vocês criarem os OKRs táticos, o time de vocês tem que responder as 2 perguntas, ou se vocês são parte do time, né? Como que nós podemos contribuir para os OKRs estratégicos, né? Ou como vocês, se eu estiver no nível da empresa, eu pergunto para o meu time, ou para o time de fulano, a gente tem esses OKRs estratégicos, como que o time de vocês contribui para isso daqui? Né? Qual dos key results podem impactar esses OKRs estratégicos? Né? Então, a gente vai, de fato, olhar para aqueles OKRs que estão lá no nível master, né, no nível estratégico da empresa,
e dizer como que eu contribuo, enquanto time de RH, contribuo para o turnover. Né? Então, vamos supor, eu tenho lá uma redução de turnover de 10% é alto, né? Mas eu quero reduzir de 10% para 1%, por exemplo. Tá bom. Como que o time de RH consegue contribuir para a redução de turnover? Será que com plano de retenção de talentos, né? Benefícios, plano de carreira? Como que eu consigo mensurar isso? Então, é exatamente isso. Como que a parte tática da empresa, operacional da empresa, como que os times contribuem para os OKRs estratégicos, né? E qual desses key results que vão estar lá no OKR estratégico, por exemplo, redução de turnover de 10 para 5, que eu, enquanto time de RH, de recrutamento e seleção, posso impactar. Então, são sempre essas duas perguntinhas que vocês vão responder para cada um dos times, tá bom? Então, os resultados chaves, eles podem ser, os key results, eles podem ser um pedaço do OKR da empresa, né? Então, a empresa tem que vender 100, meu time vai vender 20, por exemplo. Pode ser hipóteses ou apostas sobre como contribuir para os OKRs estratégicos, tá? Então, eu quero reduzir o número de queixas dos clientes, porque a gente acredita que isso vai aumentar a taxa de recompra. É uma hipótese. Pode dar certo, pode não dar certo. Se não der certo, muda a estratégia, se adapta, redefine esses OKRs, tá bom? Os times podem ter OKRs locais, mas a maioria dos OKRs devem contribuir para os OKRs estratégicos. O que eu estou dizendo? A maioria tem que estar linkada. Posso ter OKRs que não contribuem? Posso. Posso ter OKRs locais? Poxa, eu quero medir o meu nível ali na verdade, por exemplo, eu ia falar uma coisa que é um KPI, né? Eu ia falar do nível de atendimento ali, esqueci o nome, gente. Nível de serviço, né? Então, eu estou falando de KPIs. Mas eu posso ter, a minha área vai fazer uma iniciativa muito bacana, por exemplo, que nem eu falei lá da trilha de conhecimento para o Scrum Master na Universidade Corporativa. Não necessariamente ele está atrelado a um OKR estratégico, né? Mas eu posso ter um OKR para nível de time ali, local, para quê? Para dizer que, poxa, se eu estou num objetivo de formar Scrum Masters na minha organização, de ter pessoas mais capacitadas, né? Eu estou dizendo ali de OKRs, estou falando sobre objetivos locais, objetivos a nível tático, né? Então, não necessariamente precisa contribuir. A ideia é que sim, que a maioria contribua, mas eu posso ter OKRs que não contribuam para o estratégico, tá bom? 60% dos OKRs devem ser redefinidos pelo time, tá, gente? De baixo para cima. Isso significa que os gerentes também têm que ter uma opinião sobre o que são os OKRs. Por que 60%, gente? Porque o modelo é top-down e bottom-up, né? Então, eu estou dizendo que os 40% vai estar de cima para baixo, mas eu preciso da maioria do time contribuindo. Justamente para quê? Para criar engajamento, para ter alinhamento, para todo mundo se sentir parte daquilo, tá bom? Gente, o que é sucesso? Né? Então, trazendo um pouco do conceito de sucesso para quando a gente usa o OKR corretamente. Né? Quando eu estou usando corretamente, o OKR ou OKR vai ajudar os times a definir critérios de sucesso compartilhados. Eu não estou dizendo, né, que cada time está correndo para um lado. Né? Por quê? Os OKRs precisam, quanto mais compartilhados eu tiver, OKRs compartilhados, melhor. Por quê? Gente, se eu estou indo para uma visão, se eu estou atingindo uma visão da empresa, né, todo mundo tem que estar indo para o mesmo lugar. Se cada um estiver indo para um lado, tem alguma coisa errada. Isso acontece demais. Tá? Então, os OKRs, eles vão estabelecer quais são os critérios e vão deixar isso claro e mensurável para alcançar o sucesso. Então, quanto mais OKRs compartilhados você tiver, melhor. Significa que você não está sozinho ali no jogo do bicho ali, né? Então, que você não vai ser sempre o porco que vai ter que ser totalmente crucificado ali, né? E arrancado o bacon do porco, né? Eu preciso também ter gente envolvida, também preciso ter a galinha, né? Então, para quem não conhece essa sátira aí, essa historinha, depois procurem lá a diferença entre você ser altamente impactado e você estar envolvido, né? Ele fala muito, uma historinha do porco e da galinha, depois vocês procurem, legal para quem não conhece. Né? Mas então, quanto mais compartilhado tiver, mais pessoas envolvidas eu tiver, melhor. Significa que a gente está, de fato, a empresa inteira contribuindo para os mesmos objetivos. Isso é muito legal. Pensem sempre no OKR como placar do jogo, gente. Tá? Qual que é o placar do jogo? A gente está ganhando ou a gente está perdendo?
tá? E é por isso que a gente tem um terceiro componente. Então, além dos objetivos dos Key Results, eu tenho as iniciativas, tá? Pensem no objetivo, o que eu quero alcançar, né? Eu quero aumentar o nível de satisfação, né? Eu quero ter uma operação que encante o cliente. Quais são os Key Results? Nível de satisfação, taxa de recompra, acesso único, conversão, né? Estou convertendo meu cliente, né? Estou fazendo venda para ele. Mas beleza, como que eu vou saber se esses Key Results vão ser atingidos ou não? Como que eu atinjo eles? A partir das iniciativas, dos planos de ação, de projetos. O que eu vou fazer para atingir esse objetivo? Né? Então, como que eu vou fazer as pessoas acessarem mais meu site? O que eu vou fazer para que elas comprem mais? Então, eu vou ter que ter e-mail marketing, eu vou ter que movimentar minha rede social, né? Eu vou ter que ter leads, né? Eu vou ter que ter conteúdos atrativos que gerem venda e não que sejam só conteúdos informativos, por exemplo. Né? Então, isso tudo, por trás de bons OKRs, tem que ter bons projetos, boas tarefas ou atividades que vão fazer com que a gente chegue nesse objetivo. Né? Então, as iniciativas são hipóteses que podem mudar ao longo do tempo. Né? Que nem eu falei, estou fazendo check-in semanal, estou acompanhando aquele OKR. Não está tendo resultado, eu não estou saindo do mesmo patamar, preciso movimentar as iniciativas ou projetos para alavancar esse número, tá bom? Aqui apenas um exemplo, gente, de uma, né, até da empresa de onde eu vim, né, só para vocês verem como que, em termos de roadmap, a gente mostra a relação disso. Né? Então, eu tenho OKRs anuais, eu tenho OKRs trimestrais do time e eu tenho ali um roadmap de iniciativas e projetos que estão mexendo no meu ponteiro. Né? Então, vejam que o foco é muito mais em resultados do que no que eu estou fazendo para aumentar esses resultados. As bolinhas são apenas para sinalizar qual iniciativa mexe qual OKR trimestral e mexe qual OKR anual. Tá? É uma forma de relacionar os OKRs estratégicos com os OKRs táticos e com as iniciativas que estão sendo feitas, mas percebam que as iniciativas, elas têm um foco menor. Né? Eu estou olhando primeiro para os resultados. E aí, o que me dá, gente, aí para times ágeis? Eu deixo essa parte de roadmap, de iniciativas para o time. Né? O time tem que me dizer qual o resultado, como que eu vou alcançar aquele resultado, perdão. Né? Eu, enquanto empresa, enquanto estratégia, enquanto gerência, enquanto liderança, preciso saber o resultado? Devo. Né? Mas aí eu consigo deixar o time com autonomia, né? Para dizer quais são os projetos, quais são as sprints, qual é o MVP, né? Quais são os produtos que eles vão entregar para mensurar isso. Né? Então, isso é muito importante. Então, eu só quis compartilhar esse exemplo para vocês verem que precisa fazer sentido. Né? Como que os OKRs estão relacionados com as iniciativas. Indo para os 10 minutos finais, que eu quero deixar um espaço para dúvidas aqui, gente. Alguns critérios de sucesso e tipos de Key Results. Não transformem, cuidado, tá? Não transformem seus OKRs ou OKRs em listas de tarefa. Tá? Então, quando vocês estabelecerem os OKRs, tentem avaliar. Né? Você está medindo esforço ou você está medindo resultado? Seus OKRs estão focados no objetivo ou no meio para chegar até ele? Né? A gente tem 2 tipos básicos de Key Results. Tá? Eu tenho Key Results baseados em valor, que geralmente é o que eu fiz aí esse exemplo com vocês. E os Key Results baseados em atividades. Tá? Eu também posso ter. Né? E as atividades, eles vão medir o cumprimento das tarefas. Né? Eu não tinha um processo, eu quero ter um processo. Por exemplo, lançar a versão beta do produto. Pode ser um OKR? Pode. Ah, Natália, não tem número. Sim, porque é um Key Results baseado em atividade. Por que eu preciso fazer isso às vezes, gente? Porque às vezes eu não tenho nada daquele produto. Né? E às vezes eu vou levar 2 meses, 3 meses. Quem trabalha com times ágeis sabe que não é tão simples assim lançar um MVP, às vezes, num sprint de 15 dias. Então, às vezes, eu vou levar 3 meses para ter algo no ar, rodando, um MVP rodando, para eu começar a mensurar. Então, às vezes, eu vou, no início, precisar ter QRs de implementação, de lançamento, de criação de um novo programa, porque nada existe. Então, não adianta eu colocar, fazer com que 70% dos meus funcionários acessem minha plataforma de treinamento, se eu não tenho essa plataforma de treinamento e que eu vou demorar 2 meses e meio para construir. Vocês vão frustrar o time, né? O time vai se frustrar. Então, eu posso ter QRs baseados em atividades, tá bom?
E no valor são esses, baseado em valor, são esses que eu passei para vocês, tá? Que é aumentar de X para Y. Formato, gente, o formato dos OKRs baseado em valor sempre tem que ser isso, aumentar ou reduzir a métrica de X para Y, onde o X é o baseline, que nem eu falei para vocês, aonde a gente começa, Y é o que a gente quer realizar, é o target, tá bom? Tente sempre utilizar o formato de X para Y, pois ele vai transmitir mais informações, que nem eu falei para vocês, mas em alguns casos eu também posso usar manter a métrica em X ou alcançar Y na métrica quando a gente faz algo novo. Então, alcançar, atingir ou manter também são QRs válidos, tá bom? QRs baseados em valor versus iniciativas, tá? Entregar iniciativas não é suficiente, tem que ser entregues com sucesso, né? A gente tem que ter uma cultura focada em resultados e não focadas em tarefas, que nem eu falei para vocês. Se você realizou todas as tarefas e nada melhorou, você não obteve sucesso. Tá bom? Então, cuidado para não virar lista de tarefas. Tá? Então, para criar critérios de sucesso para essa iniciativa, use modelos. Se tivermos sucesso com essa iniciativa, nós vamos atingir esses e esses e esses resultados. Tá bom? Aqui só um exemplo. Eu precisava de mais um tempo com vocês, na verdade. Eu vou voltar vocês para o grupo. Tá, Vanessa? Oi, Nath. 5 minutinhos. Você consegue botar eles no mesmo grupo de antes? Sim. Galera, voltando para os grupos de antes. Quem não conseguiu evoluir, evoluam. E a partir desses conceitos, deem uma olhada para o QR de vocês. Quem não botou o número, ponha. Quem quiser botar iniciativa, melhore. Vamos melhorar os QRs do primeiro em 6 minutinhos e a gente volta para encerrar e tirar dúvidas, beleza? E aí, pessoal? Tempo mais recorde ainda? Pô, vocês estão acabando com a gente, Jesus. Bem no meio do raciocínio. Pô, cara, é assim. De choque. Exatamente. Seu NPS não vai ser bom, viu? Já fica o feedback aí. Sinto muito. Não façam isso. Não, tá ótimo. Faz parte. Ai, gente, é o que dá para fazer em 2 horas. Não, vai estar excelente. Vamos lá, galera. Eu não vou abrir para discussão de novo, eu queria só finalizar para a gente ficar por último aqui para respeitar o tempo, tá bom? Vocês estão vendo minha tela? Sim. Vamos lá. Só para fechar aqui, gente. Então, que nem eu falei para vocês, né? Quando a gente está falando de acompanhamento dos resultados, né? Não deixem os OKRs se transformarem em resolução de ano novo, tá? Em que eu vou botar lá no caderninho e não vou olhar para aquilo. A cerimônia de acompanhamento, que nem eu falei para vocês, são check-ins, chamadas de check-ins semanais. É uma breve cerimônia para vocês acompanharem os resultados. Tá? Os check-ins são provavelmente a ferramenta mais poderosa para vocês tornarem os OKRs parte da cultura da empresa. Porque se vocês vão estar olhando para isso semanalmente. Né? Então, o Scrum Master, um facilitador, pode orquestrar tudo isso, marcar a cerimônia, garantir. O Scrum Master ele pode ser, do mesmo jeito que ele garante o framework do Scrum, ele pode garantir que o OKR aconteça. Mas a gente tem pessoas que a gente chama de OKRs Champions, tá? Que são pessoas que têm a obrigação de garantir esse processo de organização. Mas a responsabilidade é de todo mundo. O time precisa estar olhando para isso, o PO, o líder precisa olhar para isso. E o que a gente vai responder nessa... É limitado a 1 hora, tá? Mas geralmente dura em torno de 30 minutos, pela minha prática. O que a gente precisa olhar nesse check-in? Os dados, né? O que mudou nos Key Results desde o último check-in, desde a semana passada? O que mudou? Né? Qual é o nível de confiança? Gente, nível de confiança é a informação que o time vai dar para vocês. O quão confiante o time está de que eles vão alcançar esses results no final do trimestre. Tem alguma coisa que está retardando o time? Tem algum impedimento para aquele NPS? Poxa, a pesquisa não está rodando, sai do ar toda hora, não tem como a gente manter um NPS vivo se não está funcionando. Quais são os impedimentos daquilo? E o que vocês vão fazer para melhorar os resultados? Isso tudo a nível de time. Todo mundo olha para isso semanalmente, vê como é que estão os dados, qual o nível de confiança do time, impedimentos e quais são as iniciativas. E aí só um exemplo, né, de nível de confiança. Vocês sempre usem sempre verde, amarelo
tá? Sendo que o verde a gente espera alcançar. Amarelo, há um risco de não alcançar, mas ainda assim a gente acredita que a gente vai conseguir. E o vermelho a gente não acredita que vai alcançar, a não ser que a gente utilize uma nova abordagem. E aí, para esses OKRs, para esses QRs vermelhos, eu posso mudar o curso no meio do caminho, caso vocês tenham sido muito ambiciosos, caso não faça mais sentido. Então, avaliem sempre com carinho os QRs que estão em nível estão vermelhinhos. Gente, vermelho, verde e amarelo não é se o QR está sendo atingido ou não. É nível de confiança, tá? Isso confunde muito. Quando você mostra lá, o gerente vai olhar, por que esse QR tá verde? Você não está atingindo? Não, verde é porque a gente acha que vai alcançar. É diferente, tá bom? Vocês podem utilizar uma legenda para dizer se está alcançando ou não. Mas Natália, tá travada a tela, viu? Tá travado? Vamos melhorar os OKRs? Essa aqui é acompanhamento? Vocês estão vendo a telinha de nível de confiança? Não, a tela é vamos melhorar os OKRs. Não está passando os outros. Ainda bem. Falei esse tempo todo, sem nada. Não, mas beleza, o que você falou... Tá. Vocês acompanharam aí? Seguimos Foi um raciocínio, não um slide. Seguiu o raciocínio. Estão Não, a vendo? gente foi seguindo o fluxo. Agora vendo? sim. Sim. Na hora que você falou, estão vendo, a gente percebeu que estava sem. Nem eu aqui o percebi, Nath, desculpa. Imagina, Vânia. Achei que não era a mesma tela. Desculpa, gente. Obrigada por ter avisado aí. Antes tarde do que nunca. Vamos lá. Tamo junto. Acompanhamento dos resultados, que nem eu falei. Observem dados, nível de confiança, impedimentos e as iniciativas, tá? É para isso que vocês vão olhar no check-in semanal, limitado a 1 hora, giro em torno de 30 minutos. Carinha do nível de confiança, verde, amarelo e vermelho, tá bom? E aí não é se está alcançando ou não, é o quanto o time acredita que vai alcançar ou não vai. Dicas, gente, o que interessa na conversa do check-in? Todos os membros da equipe devem discuti-los, então quem monitora? O time todo, né? Respondendo a pergunta. O time inteiro está olhando e o time inteiro precisa dizer, eu, Natália, acho que está verde. Eu, Vanessa, já acho que está amarelo por causa disso, disso, disso. Isso pode, inclusive, mudar a opinião das outras pessoas. Então, sempre tem que discutir todo mundo junto, tá? O nível de confiança vai fazer com que o time esteja alinhado, tá bom? E vai se envolver mais. E vermelho ou triste não significa que o time não deve que o time tem que desistir, mas que vocês devem mudar a abordagem. Então, olhou para um OKR que esteja vermelho, porque o time inteiro decidiu que ele está vermelho, e tem que ser um consenso, já que se essa pergunta estiver pairando aí na cabeça, é um consenso? É um consenso, que nem Planning Poker, para quem conhece esse conceito, né? É um consenso, o time inteiro precisa dizer se esse OKR tá, qual é a corzinha. Mudem a abordagem do OKR, que estão em vermelho, tá bom? Amarelo ainda dá para correr atrás. Um ciclo típico, gente, de OKR. Começo do ano, a empresa vai definir os OKRs estratégicos de alto nível, tá? Preferencialmente com a participação do time. Time executivo valida os OKRs da empresa, recolhe feedback. Os times vão desenvolver os OKRs táticos, né? Utilizando a abordagem bidirecional. Então, como que eu contribuo para os OKRs estratégicos? Os times vão mapear interdependências e assegurar o alinhamento com outros times, né? Lembra que eu falei de quanto mais OKRs compartilhados, melhor? Então, tem que fazer um alinhamento 360, se o OKR de um time depende do outro. Os times vão ter que fazer check-ins semanais para monitorar esses resultados e iniciativas. Para empresas que usam OKRs trimestrais, é comum revisar o OKR no meio do período, tá? Então, é comum revisar o OKR anual no meio do semestre, tá? Então, o ciclo OKR requer uma reavaliação, tá bom? Constante. E ao final do ciclo, você pode fazer retrospectiva de lições aprendidas para recomeçar. Poxa, botamos coisas muito inalcançáveis, quando é um projeto novo, eu preciso colocar OKRs de iniciativa antes de botar OKRs de valor. Então, a retrospectiva serve para isso também, mas não precisa ser só o final do ciclo. À medida que vocês estão lá encerrando um trimestre, no próximo façam uma retrospectiva, beleza? Erros comuns. Estabelecer resultados chaves não mensuráveis. Lembre-se da forma do John Doerr. Todo key result tem que ser mensurável. Muitos OKRs são resultados chaves. Não é bom, tá? Então, o OKR não é uma lista do que você faz, isso é iniciativa, tá? Então, precisa representar as prioridades. Menos aqui é mais, tá? Simplicidade.
Incluir tarefas como Key Results, tá? Cuidado com isso. Ele não é algo, o Key Results não é algo que você faz, é o resultado bem sucedido do que você faz, tirando os OKRs das iniciativas, mas aí é implantar algo, tá bom? Cuidado com isso. Estabelecer OKRs com abordagem top-down, lembrem-se, não é cascata, tá? Confiem no time e ajudem ele a entender como que eles podem contribuir, tá bom? OKRs em silos, é muito comum acontecer, né? Então, o time precisa conversar entre si para estabelecer os OKRs, senão não vai ter alinhamento. Né? Não traça os OKRs como resolução de ano novo, que nem eu falei, tem que fazer parte da cultura da organização. E cuidado para não incluir os OKRs na fórmula de remuneração, tá? Não é avaliação dos colaboradores, é uma ferramenta de gestão. Não tendem a copiar o Google, né? Não existe apenas uma maneira de adotar OKR. Mesmo dentro da Google, diferentes times usam OKRs de várias maneiras. Entenda os princípios, adapte a sua implementação à organização de vocês. E antes aí, para terminar, não tá sem espaço para dúvida. Mas eu queria deixar só essa mensagem, né, que o Ayrton Senna falava, que ele é parte de uma equipe, então quando ele vence, não é apenas ele que vence. De certa forma, ele termina o trabalho de um grupo enorme de pessoas. E aqui eu vou deixar no chat o meu LinkedIn, os meus contatos. Eu estou à disposição. A única dúvida que eu não tinha respondido é se os OKRs são definidos pelo time. Sim, os OKRs táticos são definidos pelo time com a ajuda do PO, das lideranças, tá bom? Esse é o meu LinkedIn. Eu fico à disposição de vocês. Desculpa não ter, eu acho que não tem mais pergunta, a Vanessa falou que eu respondi todas, né? Pelo menos no chat não. Se vocês tiverem perguntas pontuais, fica aí o meu contato, eu posso responder sempre que vocês precisarem, eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui, enorme com vocês, eu espero que tenha ficado um pouquinho aí desse conceito para vocês aproveitem o congresso aí como um todo.